Falando em coisas ruins, esse final de semana o bicho pegou mesmo aqui nos Estados Unidos, né? Imagina você está numa festa, né, num final de semana, vai para uma casa gigante de 3 andares, aí você está na varanda assistindo uma queima de fogos, quando de repente a varanda despenca. Dá só uma olhada nas imagens. Absurdo, isso aconteceu em Nova Jersey. Olha só, a casa está completamente destruída? Não, a casa está intacta. O que aconteceu foi que a varanda caiu como se fosse um dominó. Caiu a primeira, depois caiu a segunda e depois caiu a última lá de cima. Essas são as imagens que você vê do momento. E detalhe, tinha crianças lá. 22 pessoas ficaram feridas, tá? Uma está em estado grave também, né? Como a gente disse anteriormente numa outra situação, só que nesse caso aí, essas 22 pessoas foram levadas para o hospital, inclusive o marido de uma dessas pessoas acabou dando essa entrevista, falando para o canal local lá que ele conseguiu se salvar, mas a esposa dele está no hospital. E o que acontece? O deck do primeiro andar acabou caindo e depois, num efeito dominó, vieram os outros. Agora olha só o tamanho dessa casa, é uma casa muito grande, tá? 22 pessoas, incluindo crianças, estavam nessa comemoração, porque lá em New Jersey, em Wildwood, onde é a cidade que aconteceu, teria uma queima de fogos de uma comemoração lá na cidade de Wildwood. Aí o que aconteceu? Estavam todas essas pessoas nessa varanda, quando a varanda acabou cedendo. E a casa que você vê aí, tinha... Ó, esse é o marido que eu falei para vocês, que ele conseguiu se salvar, mas a esposa dele está ferida e está no hospital. Por sorte que ninguém ficou, não teve nenhuma vítima fatal, né? Isso é o que é o mais importante. Mas tem jovens, adultos e principalmente as crianças que acabaram ficando embaixo dos escombros. O Corpo de Bombeiros também acabou agindo rápido. Eu vi ali uma câmera de segurança e de repente vão divulgar nos próximos dias as imagens da câmera de segurança justamente para tentar elucidar. O caso está sob investigação e eu imagino que nesse caso a gente vai ter... Todos serão apontados, né? Os responsáveis serão apontados. Imagina, uma festa com muita gente dentro da casa. Não estou dizendo que a casa que não aguentou, não é nada disso, não. Não é isso. O problema é que cedeu, imagino que deve ter um N problemas. Pode ter tido problema com cupim, pode ter tido problema estrutural, pode ter tido uma série de problemas que a gente não sabe. Por isso que vai acontecer uma investigação e os culpados serão, sim, apontados e devem pagar, inclusive, por isso, porque é algo muito grave. 22 pessoas em New Jersey acabaram ficando feridas, uma ainda segue em estado crítico nesse desabamento desses decks, né? Eles chamam de decks, mas é uma varanda, né? A gente chama de varanda. Típico varandão que a gente tem nas casas, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, né? Que tem aquelas casas de varanda, tipo isso, só que aqui é tudo de madeira, né? Aqui a maioria das casas são de madeira e acontece esse tipo de